Reestruturação, ela é uma discussão muito ampla, né? Ela pode envolver diversas etapas, diversas situações, diversos tipos de transações, e mais do que tudo, ela apresenta a estratégia da companhia naquele momento. E quando a gente fala em estratégia, pode envolver situações diversas. Aqui a gente traz um pouquinho para vocês quais são algumas razões que podem estar levando uma administração a fazer a reestruturação de uma empresa, né? A gente traz aqui desde vantagem mercadológica e tributária, né? Como vocês viram ali nas questões, a parte tributária ela é sim algo relevante, que sempre tem um peso muito grande, ainda mais aqui no Brasil, onde a gente atua num mercado tão complexo com relação à carga tributária, mas também pode ser alguma coisa voltada à eficiência, maximização de resultados e otimização de custos. Se a gente for ver na economia, na situação que nós estamos atualmente, onde às vezes a expansão é um pouco mais difícil por conta de uma crise ou um Covid que aconteceu algum tempo atrás, algo inesperado, se não há possibilidade de expansão de mercado, as empresas acabam voltando para como nós vamos maximizar nossos resultados e ser mais eficiente com a estrutura que a gente tem. O que a gente pode mexer, né? Como que eu posso tornar meu negócio mais rentável? Como que eu posso ter mais sinergia entre as minhas linhas de negócio, né? Será que é preciso uma simplificação da estrutura da minha entidade, do meu grupo? Né? Principalmente quando a gente trabalha com grupos que têm empresas em diversos países, ou tem subsidiárias, ou tem filiais ao longo do país, né? No Brasil, a gente trabalha muito com filiais, e manter uma estrutura com muitas filiais, depois o Haddad pode comentar, mas é uma ramificação que traz complicações, né, que traz muitas demandas e requerimentos para as empresas, né? Então, talvez, às vezes, vale a pena fazer uma simplificação da estrutura para poder trazer uma economia para dentro da entidade. Ou, pelo contrário, né, pode existir uma oportunidade de diversificação do business da entidade, né, expandir os negócios. Eu trabalho com tecnologia, quero trabalhar um pouco mais com educação, ou quero voltar para um outro ramo de negócio, quero ampliar o meu negócio não só no Brasil, mas eu quero também estar indo para outro país, né? Pode haver a necessidade de renovação do business. Hoje a gente fala muito em transformação digital. Então, precisa fazer uma avaliação, como que você consegue fazer isso? Cada etapa dessas aqui, ela traz sim a necessidade de uma avaliação. Cada uma dessas etapas, ela entra na qualificação de uma reestruturação societária. Quando a gente fala, inclusive, em transformação do business, pode estar voltado aqui, eu sou uma limitada, quero virar uma SA, ou sou uma companhia hoje que estou dentro de um grupo econômico familiar e eu quero abrir meu capital, ou eu quero ter o aporte de um banco, uma instituição financeira. Cada uma dessas caixinhas aqui são exemplos de reestruturação societária. Até Álvaro e Haddad, se vocês quiserem comentar, sintam-se à vontade em qualquer momento, tá? De trazer inputs aqui com relação aos assuntos, tá? Isso, obrigado, isso, a gente já teve Tiago Loreto aqui comentando que o risco tributário é sempre o mais relevante e a hashtag Tax Team. Então já tá... Eu ia agregar mais uma situação aqui, Denilza, se vocês me permitirem, antes de entrar talvez na questão do Tiago. Talvez essa entre aqui na oportunidade de negócios, mas é uma clássica situação em que sempre ocorre uma reestruturação societária. Quando a gente está considerando, por exemplo, uma operação de M&A, em que a empresa vai vender uma unidade de negócios. E é muito comum que, às vezes, essa empresa ela consolide embaixo dela várias unidades de negócio. E ela precisa fazer o que nós chamamos de carve-out, que é a segregação daquela unidade de negócio uma posterior venda. Né? E há inúmeras formas de você fazer isso. Você pode fazer isso de uma cisão, você pode fazer isso de um drop-down, a gente vai comentar isso mais lá embaixo, mas seria também uma situação muito comum, né, em que caberia uma situação societária, que é uma situação pré-deal, né? Pré-deal, digo, antes de um M&A ocorrer, antes da venda, né? E aí tem várias formas de você estruturar
também essa transferência dessa unidade de negócios, que dependendo da estrutura que você escolher, você tem uma forma de otimizar a carga tributária incidente na venda ou não. Talvez o Álvaro possa comentar depois isso na frente. Assim como também no pós-deal, né, que é também uma situação em que muitas vezes aqui as empresas buscam maximizar resultados, simplificar estruturas, quando elas compram várias empresas, depois que elas integram essas empresas, fazendo as incorporações dessas empresas, né? Mas só para jogar um pouco mais de contexto aqui também, eu acho que vale a pena. O Álvaro parece que queria também fazer um comentário. Álvaro, fique à vontade, por favor. Queria, na linha do que vocês comentaram, apenas ecoar que todo esse tempo aqui atuando com reorganizações, o que eu tenho visto é que o tributário, sim, tem uma preponderância. Naturalmente, os impactos tributários, eles podem, em alguma medida, eles podem se tornar um viabilizador ou não, ou inviabilizador da estrutura societária, mas eu tenho visto muito mais projetos com um cunho de negócio, onde há uma necessidade de fato, seja de adquirir empresas, seja de tentar diversificar atividades, captar recursos, ampliar a atuação em determinado mercado. Enfim, sempre há, e isso que a gente sempre fala na área tributária, há de existir sempre um propósito negocial. E quando o projeto começa assim, a gente já entra com, digamos assim, com alguns pontos, né? Porque quando você tem um contexto em que a reorganização ela é legítima, ela tem um fundamento, na maioria das vezes, pelo menos o que a gente tem acompanhado aqui, é que sempre há um fundamento empresarial. E, claro, eu concordo, foi o Thiago, né, o Loreto, que comentou aqui, #TaxTeam, naturalmente eu sou suspeito para falar disso, mas o fato é que o Tax acaba tendo, sim, um protagonismo grande por conta das repercussões que podem, como eu já comentei, viabilizar ou inviabilizar. Então, para tentar resumir aqui a minha fala, tenho visto muito mais projetos de reorganização onde existe sim uma necessidade empresarial e a partir daí se busca um estudo tributário que seja eficiente, mas não como a economia tributária como um fim em si mesmo. Acho que é importante ponderar esse tipo de coisa. Álvaro, eu acho que só linkando com o que você comentou, acho que cada vez mais a palavra aqui é estratégia, né? A reestruturação tem que estar voltada com a estratégia da entidade. Talvez antigamente, né, no Brasil, ela podia ser muito mais voltada à posição tributária mesmo, né? As entidades elas estavam muito voltadas ao ganho tributário. Hoje não. A eficiência tributária, hoje ela também está voltada para. Então, ela é mais. A estratégia tributária ela tem ainda um peso muito grande, né, até pela complexidade do Brasil, né, da legislação tributária brasileira, mas existem outros tópicos extremamente relevantes, desde o societário, volto a dizer, a estratégia da companhia, como ela quer atuar, como ela quer ser vista. Hoje tem também a questão ESG, que está muito em voga, então tem questão de governança, como você está mostrando a informação ao mercado. Então, as reestruturações, elas passam por vou dizer que ultimamente elas têm passado por um momento de renovação, digamos assim, onde ela passa a ser cada vez mais, eu vou citar um pouquinho mais na frente, um estudo multidisciplinar, não voltada só a um tópico, mas sempre envolvendo todas as frentes, e não só num nível estratégico muito alto, mas também o nível operacional. Mas sem trazer muito do que eu vou falar mais para frente, voltando aqui, a gente traz aqui também um pouquinho do que o cenário brasileiro acaba impactando as reestruturações locais, principalmente. A gente volta aqui a comentar que as empresas no Brasil elas têm uma exposição elevada à carga tributária e, por conta disso, as reestruturações acabam sendo um meio de fazer o melhor planejamento tributário. Então, não é que a companhia está usando artifícios para ter benefícios tributários, não, ela está fazendo o melhor desenho possível e otimização da estrutura dela para poder gerar valor para a entidade. Muito disso pode estar linkado também a algumas crises fiscais que acontecem no Brasil, que tem muita interferência do governo e pressão por arrecadação. A gente também não pode esquecer que a gente vive aqui num cenário muito regulamentado. Você pega uma
companhia aberta, ela é regulada por CVM, ela tem a Receita Federal olhando por ela tem a Receita, ela tem vários órgãos emitindo regulamentações e fazendo cobranças, requerimentos do acompanhamento do dia a dia das atividades, né? E também tem os desejos da sociedade. Cada vez mais o investidor de uma entidade, ele tem o desejo pela transparência da informação que ele recebe. Ele quer visualizar cada vez melhor o que está acontecendo, como que a administração está gerindo o negócio. Quando a gente vincula essas três etapas, eu acho que a gente traz um pouquinho mais a questão da estratégia e da transparência da informação que é levada ao investidor. Isso, e claro. quando você estava falando, eu estava lembrando que, por exemplo, tem, por exemplo, na Bolsa do Novo Mercado, as empresas podem somente ter ações ordinárias. Então, das estruturas clássicas no Brasil, a utilização das ações preferenciais. E aí você tem um grupo de empresas que estão sujeitas à CVM, que estão na Bolsa, talvez a maioria dos novos IPOs estão no novo mercado. E aí, dentro deste grupo de empresas, você não vê essas estruturas, se limita em termos de estruturas que poderiam ser utilizadas. E aí você vê também, acho que naquelas transações mais, como posso colocar, a utilização tanto das ações preferenciais, mas também, por exemplo, de sociedade com cota de participação, também você vê muito pouco disso dentro do ambiente aberto, que acho que tem a ver com esta parte de interação com o investidor, explicar para o investidor, porque na hora que você está utilizando talvez estruturas e entidades mais incomuns, que aí você pode criar ruído como investidor se não for bem explicado. Exatamente, Kira. E quando a gente fala de ações preferenciais, elas estão cada vez mais, quando a gente entra em processo de reestruturação, as preferenciais cada vez mais elas estão surgindo com derivações do modelo original, vamos chamar assim, né? Onde elas trazem diversas cláusulas contratuais que, quando a gente começa a analisar, ela, inclusive, pode perder a característica de um instrumento de patrimônio e passar a ser um instrumento de passivo, um instrumento financeiro de passivo, né? O que não é interessante para algumas entidades. Por isso que a gente sempre comenta que essas reestruturações são instrumentos multidisciplinares que devem ser analisados pelo advogado, pelo tributário e pelo pessoal da contabilidade, para não ter implicações finais na entidade que possam ser divergentes daquela da estratégia inicial. Isso, né? Eu acho que você deu um excelente exemplo, que acho que para fins, e se Henrique for você comentar aqui, ele vai falar, não, mas para fins societários e jurídicos, uma ação preferencial é uma ação patrimonial, mas que para fins contábeis você acaba fazendo uma análise dos direitos e obrigações que tem no estatuto para aquela ação preferencial, e muitas vezes chega na conclusão que aquela ação tem, na verdade, é passivo ou inteiramente ou parcialmente, e aí se começa a descolar o tratamento contábil do jurídico. Então, é bastante comum nas operações mais complexas que se começa a ver esses desafios de descolamento de conceitos contábeis e jurídicos. Exatamente, querida. Aí aparece muito também aquele item que durante as questões eu disse que me preocupava falar que só 5% das transações, 5% do pessoal estava visualizando esses puts and calls, eles aparecem nesses contratos também, né? E daí você está analisando uma preferencial, não, mas olha, a gente também colocou nesse contrato aqui, tem um put, um call, né? Daí fala bem baixinho, né? Que nem aquelas letras miúdas de contrato, coloca bem pequenininha para ver se passa, né? Put e call em transações, eles trazem implicações contábeis relevantes que daí podem gerar passivos para as entidades, né? Então, fica aqui o aviso.
E também até levanta um outro tópico que tenho muito cuidado com os cláusulas contratuais que tem nos contratos de compra e venda, porque é muito comum você ver várias cláusulas, seja de opções de compra e venda, seja de consideração contingente, seja de earn-out, ou seja, a gente vê uma série de coisas colocadas e muitas vezes eles foram colocados, talvez por alguém que talvez não imaginasse as implicações que aquela cláusula poderia ter. Então, acho que tem que entender bem as implicações das cláusulas. É isso mesmo, que eu acho que tem Oi, só puxando um ganchinho aqui antes senão, com relação a essa... Você falou uma palavra mágica aí, Kieran, earn-out, e trazer e não fazer o vínculo exatamente com o que talvez o pessoal que escreveu o contrato gostaria, quando tem earn-out vinculado à prestação de serviço posterior dos vendedores. Tem várias situações que a gente vê que isso acontece e a intenção de quem escreveu o contrato, ela acaba sendo diferente da implicação contábil. Até comento depois, mas para não entrar muito no caso, mas esse é um modelo clássico que a gente tem visto em contratos, onde quem escreve, o pessoal do jurídico que escreve o contrato, tem uma intenção que não fecha com o que a regra contábil requer. E daí dá um descasamento muito grande. Haddad, por favor. Esse é um ponto interessante, Denilson. A gente participa muito de várias operações de M&A que tem uma estrutura de earn-out, né, que é aquela estrutura pela qual parte do preço é pago ou é paga apenas e se atingirem algumas metas, ou metas de receita, ou metas de EBITDA ao longo de um determinado período de tempo, 3 a 5 anos, e muitas vezes isso é condicionado, obviamente, à manutenção dos fundadores da empresa, né? E acho que é uma questão até que vocês devem enfrentar, que é muito comum, né? Como contabilizar depois. O pagamento, normalmente, ele é feito a título de preço, né? É um preço adicional, mas está vinculando a permanência daquela pessoa à empresa. E aí começam a surgir discussões em volta de se haveria ou não um risco de que aquilo fosse considerado também como parte de uma remuneração para aquela pessoa, para ela ficar na empresa. Muitas vezes ela desempenha um papel de administrador, né? Então, se discute muito o risco em torno deste modelo em si. Não sei se há contabilmente um desafio que vocês enfrentam, ou talvez o Álvaro possa fazer algum comentário em relação às repercussões fiscais também, né? Deste modelo em particular. Claro. Eu queria aqui aproveitar o ensejo para, na linha do que vocês já falaram, e dar um pouco de cor aqui em função de algumas perguntas que foram feitas. Tá? Essa estrutura, por exemplo, de ação preferencial resgatável, que a Denilza e o Kieran se referiram, é uma estrutura que, por exemplo, se você quer... A Tassiana perguntou aqui a respeito de qual a melhor forma de reestruturar a empresa para gerenciar diversos ramos nos quais a empresa atua. Por vezes, se de fato há interesse em admitir sócios ou há interesse em emitir dívida especificamente para aquele negócio, pode ser feito uma cisão, drop-down, acho que o Henrique vai falar um pouco mais à frente sobre isso, cisão, drop-down, dentre outros, aporte de ativos, etc., dentre outras estruturas societárias viáveis para isso, que atendem esse tipo de fim, mas é bem comum que um investidor, e sobretudo um investidor que tem interesse mais financeiro, que a ação preferencial resgatável acaba sendo bem interessante, porque, embora seja uma ação, o investidor ele vai deter propriedade de uma ação, há uma certeza de que aquilo vai ser recebido. Então, geralmente, nesses contratos, você tem lá, e eu já vi situações dessa natureza, tentar aqui colocar valores apenas para dar uma perspectiva. Você tem 1 milhão de contribuição à empresa, sendo que R$1.000 ele é, enfim, uma parte é lançada, R$100.000 é lançada na conta de capital social e R$900.000 é lançada numa conta de reserva de capital.
Então, isso por si só acaba trazendo, você vai ter propriedade de uma ação, a empresa vai emitir, sim, ações. O documento, acho que o Marcial também comentou aqui a respeito da qualidade dos documentos. De fato, o documento societário ele tem que refletir isso de uma forma muito adequada, mas, por outro lado, a contabilidade não vai capturar isso, porque se você tem uma ação preferencial resgatável, onde está na esfera de decisão, já ia falar credor, do acionista, né, que detém essa ação preferencial, de resgatar aquele valor num determinado período de tempo, ou uma vez atingido um determinado marco, tá, onde há certeza de que ele vai retirar aquele valor, o valor que foi investido, no fundo existe uma dívida. Eu sempre brinco, Denilza, de que a contabilidade já não é nem tão nova assim, mas acho que em 2010 teve uma reviravolta expressiva e desde então eu brinco dizendo que a contabilidade acaba sendo assim, a veia da empresa fica aberta, né? A fratura ela é exposta, porque você acaba, talvez eu esteja sendo aqui um pouco caricatural, mas de fato é isso que acontece. Se a intenção, embora o instrumento jurídico aqui ele seja de uma ação preferencial resgatável, e tentando responder aqui a pergunta da Tassiana, que você segregou um negócio porque você precisou admitir sócios naquele negócio particular. Dando um passo atrás, você já teria que converter a sociedade, se for limitada, em sociedade anônima, porque você tem uma repercussão tributária adversa se tiver uma reserva de capital numa sociedade limitada. A neutralidade fiscal do aporte à reserva de capital, ela só ocorre numa sociedade anônima. Eu até ontem, discutindo num projeto com o time, levantei esse tipo de ponto. E é uma ação preferencial resgatável. Haverá dividendos. Atualmente, o dividendo não é tributado, tá? Mas na contabilidade ele acaba sendo demonstrado como se dívida fosse, e eventualmente pode até quebrar algum covenant. As empresas às vezes são endividadas por algum outro motivo e tem nas cláusulas restritivas de direitos dos contratos de financiamento que se você atingir se você exceder um determinado nível de endividamento, você pode, como se diz, enfim, na prática, quebrar o covenant, né? Então, essa acaba sendo uma repercussão, por isso que eu sempre digo, esse tipo de projeto, a capilaridade dele é vasta. Você tem questões de ordem contratual, de ordem contábil, de ordem tributária, e acho que era essa a contribuição, especialmente nesse quesito de ação preferencial resgatável. Eu devolvo aqui a palavra até em benefício do tempo, para a Denilza. Álvaro, eu acho que o que você comentou é muito rico mesmo, porque ele demonstra realmente que tem um vínculo entre todas as etapas, que é mais ou menos o que a gente quis trazer nesse slide aqui para ter essa visualização. É muito importante esse link entre todas as áreas, né? Que as entidades entendam que uma reestruturação ela é multidisciplinar, sim. Ela vai envolver desde a parte de contratos, vai envolver societário, regulatório, contingencioso, tributário, contábil, trabalhista e talvez outras ramificações também, né? A gente trouxe aqui, dentro do que a gente chama esse diagnóstico legal, as principais, mas dependendo da entidade, pode ter outras áreas também envolvidas que podem trazer impactos para dentro de uma reestruturação que tem que ser avaliados. Justamente porque quando você faz um desenho inicial de uma transação, se todas as áreas estiverem envolvidas, o teu diagnóstico da reestruturação, ele pode te trazer todo o caminho das potenciais implicações. Então, como que você começa? Você faz uma análise do entendimento atual do teu negócio, e você desenha os caminhos que você gostaria de ir para chegar na tua estratégia final. Não necessariamente você tem só um caminho, você pode ter mais de um. E isso é importante para que a administração possa tomar a melhor decisão
e ser muito transparente com os investidores dela do porquê que ela chegou naquela decisão. E antes de implementar, saber o que aquele caminho, o que aquele roadmap, digamos assim, pode trazer de implicações lá na frente. Por que o caminho A é melhor do que o caminho B? Por que o caminho C não foi uma boa solução para a entidade? E aí pode ter essas análises. Olha, por que você não tem a cláusula de earn-out vinculada a prazo de tempo, a permanência do profissional ou do executivo que vendeu a entidade anterior para você? Ah, porque se eu fizer isso, por conta da norma contábil, eu tiro isso do preço de compra e eu tenho que reconhecer como despesa ao longo do tempo. E aí também traz outras implicações que foram avaliadas no censo tributário. Então, todo esse passo a passo é muito importante para poder trazer para quem está tomando a decisão a melhor alternativa e evitar aquelas surpresas ou impactos de último momento que não eram esperados. E aí seja algum impacto que pode ter desembolso de caixa, como pode ser algum impacto que é o que a gente chama de efeito contábil, né? Pode estar gerando um ganho ou uma perda que é relevante para as demonstrações financeiras, ou gerar um passivo, que nem você comentou, Álvaro, que pode quebrar um covenant e trazer impactos super importantes para dentro da companhia. Eu acho que o Álvaro ou a Nádia queriam fazer um comentário, né? Fui eu sim, Denilson. A gente vê, né, tá falando de reestruturação em particular, passos para uma reestruturação, acho que tem algumas questões que a gente vê que são muito recorrentes e que precisam ser muito bem geridas e com a maior antecipação possível no contexto de uma reestruturação. E antes, obviamente, muito antes que ela aconteça, né? Por exemplo, a área de TI, a área de tecnologia, é uma área que é sempre impactada numa reestruturação. São diversas as questões que surgem quando a gente vai falar de uma segregação de um negócio, dependendo do RP que ele usa e como vai ser feito, como vai ser feita a configuração do sistema para a empresa, para aquela unidade de negócio que vai ser separada daquela empresa, vai passar a ser incorporada por outra. Isso envolve custos altíssimos, né, e tempo para configuração. Quando você vai integrar também um grupo de empresas, por exemplo, que é adquirida no contexto de um M&A, muitas vezes ocorre que o sistema de TI, o ERP, é diferente daquele usado pela compradora. Então, antes do processo de incorporação, é muito importante que essa questão seja muito bem mensurada para avaliar quais são exatamente os passos a serem adotados em relação àqueles sistemas, em relação a RP e os custos envolvidos, né? E esta é uma dimensão que é bastante importante, normalmente sempre implica um gargalo numa reestruturação societária, porque às vezes a reestruturação ela começa, vai sendo feita de forma atropelada, sem que essas questões sejam vistas antecipadamente, e isso acaba, sim, por interromper o processo. A gente tem vários casos práticos em que isso está acontecendo. Outra dimensão também muito comum, além dessas que você está mostrando aqui, Denilson, é a dimensão de people, a governança e a organização, né? Numa divisão de negócios excepcionais, que também acaba sendo dividido. E como fica a governança em relação à tomada de decisões? Ela é separada, a tomada de decisões passa a ser feita de forma isolada por cada grupo ou cada entidade separada, ou não? Há vinculação entre os profissionais? Quer dizer, qual que é a estrutura organizacional mais adequada para isso? Esse também é um ponto muito discutido, que envolve muito profissional de human capital, né? Além do profissional de TI. Outro aspecto também que é bastante recorrente é o trabalhista, né? Esse que você está comentando aqui, mas no aspecto de separação de funcionários, né? E muitas vezes o funcionário, numa reestruturação, ele passa a integrar uma unidade que passa a ser, por exemplo, de fabricação isoladamente, e não só fabricação e distribuição, né? A gente vê muito essas estruturas ou reestruturações pelas quais você separa as operações de fabricação e distribuição, seja para otimização da carga tributária, enfim, ou para otimizar os seus negócios, e você tem riscos trabalhistas diversos que se aplicam aí, porque há
benefícios diferentes em uma unidade em comparação com a outra. Muitas vezes você tem convenções coletivas de trabalho que são distintas e que trazem benefícios distintos. Aquele profissional que estava dentro de uma estrutura passa a integrar outra em que os seus benefícios passam a ser maiores. Ou não, às vezes quando você integra, por outro lado, várias empresas, você traz para dentro de uma empresa empregados cujos benefícios eram menores. Você acaba tendo que equalizar essas situações todas, né? Então, são casos muito típicos também que a gente acaba vendo, que vão, né, além desses outros, né? E aí, sim, tem a questão de value chain, né? Segregação de processos, áreas de suporte, como é que essas áreas elas vão atender as duas empresas ou não, elas vão ser centralizadas em uma, nós vamos fazer algum acordo de compartilhamento de despesas ou não, quer dizer, também o value chain é importante nessa análise de estruturação societária, né? E aí você tem a legal. A legal, como esse slide demonstra, ela tem várias repercussões, né? Tem a repercussão societária, sim, que é muito importante, porque muitas vezes o movimento societário, ele depende, sim, de um quórum de aprovação que normalmente, não em raras ocasiões, ele é unânime, principalmente quando a gente considera limitadas no âmbito familiar. A unanimidade aqui ela é sempre exigida para esse tipo de assunto. E em algumas situações, as cotas ou as ações, elas estão sendo dadas em garantia para alguma obrigação financeira, às vezes como garantia dada em nome da empresa, em que os próprios sócios ou acionistas dão as suas cotas. Quer dizer, são questões que precisam ser avaliadas de antemão e que podem, sim, restringir, podem impactar a realização de uma reestruturação societária, né? O regulatório, por exemplo, aqui é importantíssimo. A gente falou algum tempo atrás, acho que foi você, Denilson, que falou das filiais, né? A gente vê é muito comum nessas segregações que eu citei há pouco, de operações de fabricação e de distribuição, e talvez o Álvaro queira comentar mais à frente, que é muito comum que se faça isso também, até como forma de obter um benefício fiscal, em que você tem que, sim, em cada uma das filiais que você tem, e que às vezes elas estão localizadas em vários estados, abrir filiais espelhos da nova empresa que vai levar uma parcela dessa unidade de negócio dessa empresa. E para que isso ocorra, você tem que, para cada nova filial aberta, que é as chamadas filiais espelho, fazer todo o trabalho de preparação, né? Preparar toda a caixinha da nova empresa com as suas filiais, que vai receber alguma divisão de negócio, seja para futura venda, seja para segregação de negócios, com a obtenção de todas as licenças, né? Nós estamos falando de licenças de fabricação, que são licenças que normalmente tomam bastante tempo. O rito perante a Secretaria da Fazenda do Estado, ele é muito moroso. Isso leva pelo menos 6, até mais tempo, dependendo de outras atividades reguladas. Temos atividades como, por exemplo, fabricação de alimentos que podem envolver também a Anvisa, além do setor de saúde, farmácia, etc., em que você precisa fazer, por exemplo, esgotamento de embalagens, né? Embalagens que às vezes tratam de aspectos nutritivos de algum produto. Você precisa de antemão informar, por exemplo, um órgão regulador como a Anvisa que você vai fazer um movimento como esse. É de suma importância. Portanto, para que não haja paralisação dos negócios, existe todo um aspecto de preparação prévio que precisa ser levado em consideração, né? Muitas vezes essas empresas, quando vão fazer a separação de negócios, têm vários benefícios fiscais também. É comum, por exemplo, que isso ocorra na dimensão do ICMS. E simplesmente, às vezes, elas esquecem de fazer um pedido, né, à Cefaz. Esses pedidos são necessários para que você possa transferir de uma unidade para outra todos esses créditos tributários também. Ou seja, existe uma série de questões aqui que se comunicam, que são muito importantes e que exigem que haja um planejamento prévio, sim, em diversas áreas, né, legal, e tributária, acho que o Álvaro pode comentar aqui também, que é, se não o driver principal, né, porque o driver é normalmente o de negócio, mas ele é um aspecto que deve ser levado em conta
para que a operação seja formatada, o modelo seja escolhido dentre aqueles que melhor administram a carga tributária, né? A gente normalmente vê situações, o Álvaro comentou agora há pouco, né? Se faz uma cisão, se faz um drop-down para separar uma operação, depende, né? Os dois são cabíveis aqui. Depende da situação, do contexto. Existe uma situação de avaliação aqui que é muito importante de existência de prejuízo, talvez o Álvaro queira comentar, não sei, Álvaro, fique à vontade, mas que deve ser levado em conta para que você não faça uma operação, né? Não realize uma reestruturação societária em que você vai ter uma perda, né, que você não esteja considerando. É só para passar um pouco mais de contexto também, Denilson, acabei falando muito, mas não. Deixa eu passar a palavra para vocês de volta. Não tem problema, você deu exemplos ótimos aqui, eu vou até pegar carona em alguns deles. Eu atualmente estou tocando até um projeto que envolve um exemplo teu, que foi de manufatura e distribuição. Por questões associadas à expansão das atividades de indústria. E aí, olha o detalhe, como é importante, em algum momento, talvez eu esteja sendo repetitivo, mas é importante frisar esse tipo de coisa. Sempre há algum propósito, sempre há uma motivação que não é tributária para poder tocar uma reorganização. Porque isso é que vai garantir, eu não vou dizer que vai prevenir um auditor fiscal lavrar um auto de infração, mas certamente, se houver uma discussão tributária, a existência de um motivo que não seja de ordem tributária, ele acaba contando como um ponto positivo. Esse exemplo, a empresa ela está avançando numa série de questões, está no ramo uma indústria de farma, e que acontece uma segregação das atividades de manufatura e de distribuição. Eu anotei aqui uns pontos, é curioso isso. Por exemplo, alguns profissionais da área de distribuição, da área de vendas, né, o comercial, eles estavam numa pessoa jurídica e numa filial em que a maioria das pessoas, na verdade, era vinculada a um outro sindicato que não o sindicato dos comerciários. Você falou o exemplo aí da questão dos empregados. Como eles estão migrando para uma pessoa jurídica em que preponderantemente, a gente vai ter, digamos assim, um destaque, com perdão da redundância aqui, um destaque da área comercial, pelo menos essa filial vai estar sujeita aí digamos aí, a tutela de outro sindicato, que não um sindicato que anteriormente atuava. Outro detalhe que é super importante, e veja que aqui é um contexto de uma reorganização que é intragrupo, por isso que os cuidados têm que ser, as cautelas têm que ser ainda maiores. Então, você tem aqui essa segregação de indústria e distribuição, mas o perfil tributário ele pode mudar de uma forma muito grande. Você pode acessar uma série de benefícios de ICMS, como o Henrique também comentou, muito mais focados aqui na atividade de distribuição. Por outro lado, em função das características, não dá para descartar a possibilidade que eventualmente sempre existe aquela discussão de valor tributável mínimo, de IPI, etc. Então, veja que um aspecto de natureza empresarial desencadeia uma série de questões, e eu sempre falo que uma estrutura, uma reorganização societária, para ela se sustentar, ela tem que ser atrativa para fazer digamos assim, a estruturação da reorganização para todo mundo, seja para o negócio, seja para os acionistas aqui envolvidos, e aí endereça até uma das perguntas aqui que alguém comentou, qual a importância de um acordo de acionistas. Ele está justamente nisso, né? É uma medida, quando você faz a reorganização, você pensa aquilo que é bom, cumulativamente é bom para o negócio e é bom para os acionistas, e o acordo de acionistas serve para preservar esse tipo de coisa. A estrutura ela tem que ser minimamente razoável para rodar o dia a dia, tá? Porque não adianta também você fazer uma reorganização que você vai... essa coisa mesmo aqui do TI, de repente, você comentou também, né, Henrique, do TI, às vezes as mudanças são tão profundas que é necessário que... poxa, será que não dá para pensar uma forma mais eficiente de se fazer essa integração das diversas áreas ou empresas que estão se aglutinando num grupo econômico, etc. Isso pode até fazer com que
seja adiada a decisão de uma incorporação. As empresas podem fazer parte do mesmo grupo econômico, mas elas não estarão operando dentro da mesma pessoa jurídica, o que poderia trazer até sinergias de natureza tributária, etc., mas que, em função de outros aspectos que não tributários, é adiado esse momento. E, por fim, algo que muitas pessoas não pensam, mas que eu julgo assim, um aspecto da maior relevância, que é estrutura de saída. É óbvio, e eu sempre brinco dizendo que assim, ninguém casa pensando em separar, naturalmente. Mas no mundo dos negócios, as coisas são dinâmicas, às vezes as pessoas têm interesses divergentes, tá? As necessidades empresariais, sobretudo dos acionistas, são outras. Então, é importante, seja para o acionista, eu não vou dizer que ele já deveria ter digamos, um passo a passo completo, mas ao menos um plano de qual seria a estrutura, ela tem que ser montada de tal modo que ela viabilize a saída ao menor ônus tributário diante das circunstâncias, tá? Ao mesmo tempo também que a empresa, o negócio ele é incorporado pela empresa, se houver uma necessidade de desinvestimento, ou uma necessidade ou de fato um interesse mesmo em desinvestir, porque o mercado não se comportou de forma adequada, como é que você desinveste aquele negócio ao menor ônus tributário possível diante dessas circunstâncias. Então, é muito importante estudar e, repito, muitas pessoas não vão nesse nível de detalhe. Não vão nesse nível de detalhe porque o interesse, de fato, é fechar o deal. Como eu já comentei, ninguém casa pensando em separar, mas esse é um tipo de exercício que nós aqui recomendamos fortemente. Eu acho que você, né, Haddad, tem alguns comentários aqui a fazer. Fica à vontade para falar. Obrigado, Álvaro. Você me fez lembrar, na verdade, de uma operação recente também de reestruturação intragrupo, de separação de atividade de distribuição e de manufatura também, em que foi feita essa avaliação prévia, né, obviamente, do melhor modelo, da melhor forma, melhor estrutura societária para levar a cabo a reorganização, e se chegou à conclusão de que poderia ser feita simplesmente através de um contrato de compra e venda de ativos. Olha só, compra-venda de ativos. Não havia estoque a ser transferido, sim, eles iam transferir um conjunto de ativos apenas que consistem em mesas de escritório, computadores. Então, se decidiu que a melhor forma de fazer seria essa. Por quê? Porque se fizesse uma cisão, que chegou a ser também considerada, você teria ali que fazer cumprimento de várias obrigações acessórias, que dariam muito mais trabalho e não trazer benefício algum, né? Assim como também um drop-down. Não seria necessário uma operação em que você vai contribuir, né, ativos dessa natureza, porque eram muito poucos, em uma outra empresa, então se decidiu fazer por uma simples compra e venda de ativos, né? Um aspecto interessante também. Agora, esse outro caso que eu comentei, que se separou também a atividade de fabricação da distribuição, nesta em particular, que envolvia um ramo, um setor alimentício, a escolha foi de um drop-down. De um drop-down porque na cisão, se fosse feita a cisão, eles iam perder um volume enorme de prejuízos fiscais. Não sei se é algo que você talvez possa comentar aí um pouco mais no detalhe, Paulinho, mas sabemos que existe essa regra fiscal que né, de fato, que impacta bastante no momento em que você tem que escolher, como você disse, a melhor estrutura que viabiliza a melhor economia tributária também. De fato, esse é um aspecto interessante, porque na cisão você perde um prejuízo fiscal, mas a grande discussão aqui, quando você faz esse drop-down, é que se houver um drop-down de ativos e passivos, não dá para descartar o risco, por exemplo, de que... e tem uma ou outra decisão do CARF a respeito disso, eu tenho minhas ressalvas até em função do teor dessa decisão, mas o fato é que não se descarta o risco de, eventualmente, o fisco interpretar isso como uma cisão simulada, porque alega-se que o instituto societário mais adequado para verter acervo, a gente já fala verter, né?
seria a cisão, tá? Um movimento de incorporação, e não um aporte de ativos e passivos que, aliás, nem todas as juntas comerciais aceitam. Nesses aqui 23 anos de firma, eu tenho visto que, por exemplo, São Paulo desde sempre aceita, na Bahia, no Ceará, se não estou enganado, agora começaram a aceitar. Então, há uma série de implicações, tá, em função desse aspecto. Né? E até tentando... Álvaro, você já dando spoiler do próximo slide, viu? Pois é. O que eu vi aqui é que aparecem aqui as perguntas, né? Aparecem aqui as perguntas e eu acabo já tentando endereçar. Foi o Tiago aqui que perguntou, né? Até a questão de valor de empresas que possuem grandes prejuízos fiscais. Eu posso fazer um adendo só à questão do drop-down, Álvaro, antes de entrar na questão, porque esse assunto agora me despertou um pouco a atenção. Você tocou num ponto muito importante, inclusive, é um ponto de ressalva. Quando nós participamos dessas reestruturações, nós já fizemos algumas em que foi utilizado o drop-down. O drop-down, e a Denilza vai comentar mais à frente, tem um slide específico sobre isso, mas ele nada mais é do que a contribuição de capital por meio de ativos que uma empresa possui, né, que confere ao capital de uma outra, subscrevendo, né, participação e integralizando mediante aporte. E muitas vezes, como você falou, sim, nessas operações, normalmente de reestrutura societária, ou reestruturações societárias, essa operação de drop-down, ela envolve não só ativos, como passivos também. Né? E esse aspecto que você levanta do risco de que seja considerado como uma cisão e dos efeitos, né, que essa classificação poderia trazer, por exemplo, de perda de prejuízos fiscais, é muito importante. Normalmente, o que se recomenda é que quando for ser feita um drop-down, é que esse drop-down ele envolva toda uma unidade, que seja de forma individualizada uma unidade com todos os seus ativos e passivos correspondentes, ou seja, que você não simplesmente aleatoriamente eleja elementos de passivo e ativo de uma empresa e passe e transfira para outra. Isso precisa estar muito bem amarrado e de forma una para que seja caracterizado efetivamente como uma contribuição de toda uma unidade, de um estabelecimento ao qual pertencem todos os seus ativos e passivos. Isso, com certeza, minimiza, mitiga, apesar de haver o risco, esse risco nunca é afastado, mas mitiga muito a qualquer tipo de questionamento do fisco em relação à caracterização de uma possível cisão. Perfeito. Acho que esse foi você trouxe aqui um aspecto super importante, que é quando você está, na prática, contribuindo ao estabelecimento, existe até uma discussão se isso daí deveria ser formalizado como trespasse, né? Até porque você tem repercussões, por exemplo, no que se refere a ICMS, geralmente você está no âmbito de uma não incidência do imposto. Quando os estoques que ali estão, que migram junto com o estabelecimento, tá? Você muda a propriedade, naturalmente, daquele estoque, como ele decorre de um trespasse, de uma alienação de estabelecimento, você tem não incidência sobretudo de impostos sobre transação. Isso, de fato, minimiza, sim, o risco. Eu acredito que o risco é mais acentuado quando você faz aquelas, digamos, um drop-down com ativos e passivos que não necessariamente têm correlação. Por exemplo, parte da dívida, que é uma dívida corporativa, que não é um financiamento, tá? Que é de fato um empréstimo, parte da dívida você migra para baixo, tá? Em conjunto com os ativos. Eu acho que o risco ele é acentuado dessa forma. Por outro lado, se você tem uma dívida que ela é carimbada, que é o caso do financiamento, você está descendo ativos, você tem veículos, tá? E que existe um financiamento associado aos veículos, de algum modo ele é parte inerente, né, desse ativo. Então, o risco realmente ele é minimizado. Mas vamos voltar para a Denilza, até para a Denilza progredir com os slides. Tá? Eu acho que tudo que vocês trouxeram aqui é super rico e ele enfatiza o assunto que a gente estava trazendo, que é a complexidade que tem na reestruturação, né? Um pequeno comentário, surgiu uma discussão aqui
de vários minutos. Então, tem 3 palavras que eu queria trazer, que elas não estão nesse slide, mas que elas são fundamentais. Acho que a gente tem que complementar essa rodinha, porque no centro dela tem o operacional, que a gente não pode esquecer. Quando a gente faz um diagnóstico que está muito voltado no macro, a gente pode esquecer pontos relevantes de como a gente vai operacionalizar essa reestruturação, que está muito em linha com o que o Haddad comentou. Por exemplo, prazo para obtenção de licenças, prazo para obtenção de um registro na junta, tudo isso impacta o cronograma, que é a segunda palavra que é muito importante aqui, que é cronograma. Se a gente não avaliar tudo isso, a gente pode perder os prazos de uma transação, de um IPO, por exemplo. Você imagina fazer um IPO em 6, 8 meses, mas para obter uma licença de uma etapa do teu processo pode levar 1 ano e meio. Ou algo similar, estou exaltando aqui, exagerando um pouco, mas pode acontecer isso. Então, é importante ter também o pessoal do operacional envolvido no teu processo de diagnóstico e de avaliação das alternativas, porque os inputs de quem vai colocar a transação em pé é muito importante. Da mesma forma, eu acho que, eu não lembro se foi o Haddad ou se foi o Álvaro que comentou, sistemas trazem pode destruir a tua implementação, se você precisar de uma consolidação, ou se você pensa em mudar, por exemplo, a tua entidade do Brasil para os Estados Unidos. Pode, o que isso impacta? Será que eu vou ter que mudar minha moeda funcional? Vou ter que mudar minha forma de apresentação? Meu sistema permite que eu faça tudo isso? Eu tenho pessoas para fazer toda essa transação? Então, acho que no meio dessa rodinha, desse círculo que a gente apresenta, tem sim que constatar o operacional, que é quem vai estar colocando o plano do diagnóstico em dia, além em funcionamento. E na parte periférica tem toda a parte de governança que também não pode se esquecer. Quem que vai gerir um negócio, quem que vai estar colocando os controles em place, quem que vai fazer isso funcionar no dia mais um, como que a gente vai fazer isso acontecer no D mais um. Então, acho que para fechar esse slide aqui e poder ir para o próximo, se alguém quiser fazer mais um comentário, senão eu vou partir para o próximo, que a gente já deu um spoilerzinho dele, mas se vocês quiserem encerrar esse aqui. Eu só queria... Dois... Vai Desculpa, lá. Não, vai lá, Henrique. Dois aspectos só que a gente acabou não tocando e que eu estou vendo que estão no slide também, para trazer um pouco de contexto, que são tão relevantes quanto outros relacionados ao operacional que a Denilza comentou. A área contratual. Muitas vezes as empresas, antes de fazer a reestruturação societária, elas não se atêm aos impactos que podem resultar de um movimento, por exemplo, de separação de 2 empresas, né? Ou de uma empresa separando-se para virarem 2, né? Segregando suas atividades. Você pode ter impactos muito, muito graves em contratos, por exemplo, com clientes. Contratos com instituições financeiras, por exemplo, cuja dívida pode ser antecipada, caso haja algum movimento societário que não tenha passado pela autorização prévia do banco, né? Contratos com clientes que estavam sendo assinados ou que estavam já em vigor com a empresa que foi cindida, né? Que cuidava da operação justamente daquela atividade que vai ser levada para outra empresa. Então, você tem que avaliar, nesses casos, que contratos precisam ser aditados, se novos contratos precisam ser assinados para uma outra empresa que vai levar parte de um acervo líquido, por exemplo, da empresa origem, que vai passar a exercer uma atividade que antes era exercida pela empresa origem. Então, esta área também é muito relevante, tem que ser olhada com atenção para que sejam mapeados todos esses contratos e os efeitos decorrentes de uma possível reestruturação. A outra é a área do contencioso. Muitas vezes você tem um processo em andamento em que há um ativo correspondente a uma operação que também vai ser segregada no âmbito de uma reestruturação societária, que foi dado em garantia, por exemplo, algum processo, ou que está gravado em função de alguma execução, seja fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, olhar também os processos, apesar de não ser tão complexo assim, mas é relevante para que, pelo menos, se descarte, né, qualquer tipo de situação como essa que possa, de alguma forma, comprometer algum ativo que se pretende seja segregado também dentro do contexto da reestruturação societária, né? Apenas esses 2 pontos aqui para destacar, para complementar a roda aqui que está no slide.
Kieran, para você. Isso. Eu só queria destacar que na discussão foi discutido a transferência de ativos. E aí, do ponto de vista jurídico, muitas vezes a gente vê uma transação onde existe transferência de ativos, de estoque, de imobilizado. E aí, do ponto de vista contábil, quando a gente analisa aquela transação, a gente percebe que na realidade, é uma aquisição de negócio, que junto está transferindo os ativos que permitem operar um negócio. E aí você acaba tendo, de novo, esse descasamento entre a terminologia, o conceito jurídico e o conceito contábil. Então, só pensei em mais um exemplo do cuidado que tem nas transações. Que esse cuidado ele vai para os dois caminhos, né, Kieran? Tem transações que são analisadas como uma venda de um negócio ou compra de um negócio, e quando você vai analisar mais a fundo, na verdade, é uma aquisição de ativos. E como você comentou, também pode ser o oposto. Está sendo analisado como uma venda de ativos e ele é uma venda de um negócio. Então, realmente, tem muitas entrelinhas aí que levam... Mais uma vez, a gente traz aqui mostrar a importância de uma análise multidisciplinar de quando a gente está tratando de uma reestruturação, desde a mais simples até a mais complexa, né? E, Denilza, um complemento aqui ao que o Henrique tratou. Eu tive uma situação relativamente recente, imagino que todo mundo aqui que está atendendo a esse webinar já deve ter se deparado com aquele tema da exclusão de CMS na base do PIS da COFINS. Tá? E o que aconteceu foi uma dessas empresas que foi extinta por incorporação, ela não atualizou a tempo, né? Infelizmente, não atualizou a tempo a mudança do polo ativo. Tá? Então, Henrique, o que foi que aconteceu? Poxa, onde é que você registra? Na verdade, foi uma cisão, não foi uma incorporação. Foi uma cisão, tá? E, teoricamente, todos os direitos creditórios decorrentes de determinadas ações judiciais deveriam migrar, e pelo menos essa era a intenção das partes, deveriam migrar no acervo cindido, ainda que à época da preparação dos atos societários, esses ativos eles não eram passíveis de registro contábil, porque não tinham ocorrido ainda trânsito em julgado, etc. Tá? Então, isso não constou ali do protocolo de decisão, e aí ficou uma situação em que, pelo menos perante o tribunal, quando houve o trânsito em julgado, foi a empresa cindida que teve o reconhecimento desse tipo de coisa. Então, acabou se discutindo até depois, houve, em função do interesse dos sócios, houve até um ajuste de preço em função desse aspecto. Então, até itens que não necessariamente são passíveis, isso é super importante, que eles são passíveis de mensuração contábil por um ativo contingente. Tá? Você não consegue, não é isso, Denise? Não consegue mensurar contabilmente um ativo contingente, você não registra. Você pode ter uma expectativa, etc., mas você não registra na contabilidade. Mas no protocolo de incorporação, aquilo tem que constar e por vezes, a gente fica muito atento ao laudo e esquece que o protocolo de incorporação ou decisão, ele é de uma riqueza, assim, sem fim. Tá? Então, esse é um aspecto super importante, tentando aqui também endereçar uma discussão aqui que é relacionada, quando você faz esse tipo, até aproveitando esse exemplo de cisão, acho que até o Henrique já falou disso, né, de tentar comunicar. Eu sei que pode parecer até um pouco estranho, porque quando você faz uma cisão, esse ato societário é um ato público, tá? E que todos os interessados eles têm acesso a isso, enfim, inclusive em algumas juntas comerciais você não precisa nem pagar uma taxa, está lá disponível e você acessa. Mas é de bom tom, sobretudo quando você tem discussões de créditos acumulados de ICMS, acho que a Maria Carolina perguntou isso, é de bom tom que haja uma comunicação, sim, antes da incorporação, a Cefaz de jurisdição desse estabelecimento, para que não haja nenhum problema de ordem prática na utilização futura desse crédito. Tá?
Outro aspecto também super interessante nesses movimentos, e aí voltado um pouco mais à aquisição, acho que o Dário perguntou aqui, ainda que a aquisição ela não configure aquisição de controle, do jeito que está escrito na legislação tributária, na Lei 12.973, é necessário, sim, fazer uma espécie de laudo fiscal. Tá? Então, ainda que não haja uma aquisição de controle, é possível, sim, tá? Mesmo em aquisição de participações minoritárias, em ter ágil, até porque a lei 12.973, ela não entra no mérito, ela pode até ter sido induzida a isso, mas ela expressamente, ao menos, ela não prevê que o goodwill, ou uma mais-valia, vamos falar de mais-valia, tá? Que ela só acontece em contexto de aquisição de controle, tá? Então, aí vai ter um descompasso, onde, para fins contábeis, talvez você não desdobre a aquisição desse investimento em mais-valia, goodwill, etc., mas para fins tributários, sim, que você deveria fazer isso, tá? Bom, Álvaro, eu acho que a gente vai passar aqui um pouquinho mais para frente e entrar nas principais. Vocês já falaram bastante delas, eu acho que a gente vai estar trazendo um pouco mais em detalhes agora, mas as principais operações de reestruturação societária aqui no Brasil, elas passam por esses 4 ciclos, ou 4 situações. Vocês estão vendo o slide que está na tela? Porque eu recebi uma pergunta aqui dizendo que não estava aparecendo o slide correto. Eu estou, Denilza. Operação, cisão, transformação e top-down de perfeito. Então tá. Então, 3 dessas reestruturações, elas estão definidas na lei das SA. 3 dessas que a gente coloca aqui, uma não está, que é o drop-down de ativos. Então, se você for lá na lei das SA, ela vai trazer o significado de incorporação, que é quando um negócio jurídico ele absorve outra entidade e os dois e assume todas as obrigações dela, os bens, direitos e obrigações dela. A cisão é o contrário, é quando eu pego uma parte do meu patrimônio e eu cindo e crio outra entidade. E depois, sinta-se à vontade para dar mais detalhes, tá? Porque eu estou indo pelo geral. E a transformação aqui, que é quando você sai, por exemplo, de uma entidade limitada e passa para uma SA. E o drop-down de ativos, o Haddad já tinha comentado, é quando você separa ativos e aporta em outra entidade em troca de ações dela. Podem acontecer reestruturações, desde as mais simples, onde, por exemplo, se trata de uma incorporação, uma empresa vai lá e incorpora outra, não estou nem falando de incorporação reversa, uma incorporação comum. Como você pode passar por uma transformação, onde, para chegar no teu registro, digamos assim, da estrutura que você quer fazer um IPO, você vai passar por um drop-down de ativos, você vai passar por uma cisão e você pode passar também por incorporações. Então, para chegar no final da sua estratégia, talvez você tenha que passar por um ciclo completo desses. E é onde moram as complexidades. Por isso que a gente sempre comentou no outro slide da necessidade de um passo a passo, cada transação ser analisada em cada etapa do seu processo. Para quê? Para que não se perca, não tenha perda de nenhum dado relevante, seja contábil, seja fiscal, seja operacional, de nada que possa impactar o objetivo final dessa reestruturação. Não sei se vocês querem comentar. Oi, Denilza. Só trazer alguns... Oi, desculpa, Kira. Não, pode falar. Pode falar. Trazendo alguns outros inputs aqui, acho que é importante destacar na linha do que a Denilza comentou. A incorporação, ela pressupõe a extinção da empresa incorporada, né? Ou seja, ela é completamente absorvida por outra empresa, ou 2 ou mais empresas que são absorvidas por outra empresa, né? Essa empresa, que é chamada de incorporadora, ela então sucede a incorporada ou as incorporadas em todas as suas obrigações e direitos. Essa é uma previsão, inclusive, um instrumento que está previsto na lei das SAs. A cisão, você pode transferir, mediante a cisão, parcelas do patrimônio líquido de uma empresa para outra, o que é chamado de cisão parcial, ou você pode também transferir o patrimônio total dessa empresa,
que é o que nós chamamos de cisão total. E nesse caso, o mesmo efeito que ocorre na incorporação ocorre aqui, ou seja, a empresa cindida ela se extingue também. Só que, diferentemente da incorporação, aqui nos atos societários de uma cisão, você pode regular direitos e obrigações em relação à responsabilidade sobre as obrigações cindidas quando há a subsistência da empresa cindida também, né? Via de regra, pela lei, existe obrigação solidária entre empresa cindida e empresa que absorve o patrimônio líquido, né, daquela cisão parcial. Então, você pode regular isso nos atos societários, de tal forma que a solidariedade ela não se aplique. Esse também é o instituto que está previsto na lei das SAs. A transformação, como a Denilza colocou, que é muito comum em processo de profissionalização, e a gente enfrenta muito essa questão, por exemplo, quando um investidor adquire uma empresa limitada, mas não adquire 100% das participações do seu sócio, adquire apenas um percentual de participação. Típico caso em que você necessariamente precisa ter um acordo de acionistas para regular todos os direitos e obrigações, né? E a forma em que esses sócios passam a conviver nessa sociedade. Por quê? Porque transformar uma limitada em SA pressupõe não melhores regras de governança corporativa, mas traz no bojo da sociedade aquelas regras de governança corporativa que estão estabelecidas na lei das SAs, que são regras mais testadas, tanto pelas cortes brasileiras como pelos tribunais arbitrais também. Então, é comum que o investidor ele exija como condição a entrada na empresa que essa empresa, quando limitada, seja transformada em SA. Assim como nos típicos casos de IPO readiness, em que há uma preparação necessariamente, né, para que essa empresa ela abra o seu capital, ela precisa ser necessariamente uma SA, porque é um modelo societário exigido para fins de abertura de capital também, né? O drop-down de ativos nós já falamos, né? Esse não é tipificado na lei, nós tomamos emprestado, na verdade, de um modelo norte-americano, né, de drop-down, né? Foi uma estrutura que foi criada no Brasil para permitir, né, o aporte de capital, em vez de ser feito através de cisão, através de uma contribuição, que normalmente é feito de um estabelecimento, que reúne não só ativos, mas passivos também. Mas há outras também estruturas que não estão aqui descritas e que também a lei das SAs traz, não são muito utilizadas, como a fusão, por exemplo. A fusão é uma estrutura pela qual duas empresas elas se fundem para formar uma terceira, sendo essas duas originárias extintas. Que não é muito utilizada por quê? Porque, dadas as questões todas que nós tratamos aqui, regulatórias, operacionais, não faz muito sentido que você pare com as operações de duas empresas que já têm seus CNPJs, que já têm todas as suas licenças, todas as suas autorizações para operar, para criar uma terceira empresa com um novo CNPJ que vai ter que obter todas essas licenças, todas essas autorizações. Normalmente, nesses agrupamentos de negócios, você mantém uma dessas empresas ou então você faz aquilo que é tipicamente chamado de joint venture ou JV, em que essas duas empresas se reúnem para desenvolver algum empreendimento em comum. E elas passam a participar com as duas empresas existentes, elas não se extinguem, em uma terceira empresa para que essa empresa faça e desenvolva, normalmente através de 50% e 50%, cada uma dessas sócias participando dessa empresa, mas para que desenvolva um empreendimento em comum no interesse desses sócios. E a última que também está prevista na lei das SAs é a incorporação de ações. Não é também muito usual, mas a incorporação de ações é uma operação pela qual uma empresa ela incorpora apenas as ações de uma terceira empresa, de tal forma que esta empresa ela passa a ser subsidiária integral mediante a troca das participações dos seus acionistas ou seus sócios, né, originais por ações da empresa incorporadora. Kiran, era só esses inputs que eu queria trazer aqui também. Ótimo. E Kiran, só trazendo um comentário, quando a gente vai para o contábil, por mais que esses nomes estejam todos na lei das SAs, se você for procurar na contabilidade, no IFRS ou no CPC, esses nomes não aparecem, né? A gente tem que fazer o vínculo para ver em qual IFRS, em qual CPC, em qual IAS, eles vão estar se encaixando. Tanto a incorporação, tanto se acontecer um carve-out, se acontecer uma abertura de capital, dependendo do tipo de transação que ela envolve por trás, em qual é o IFRS que ela se encaixa. Um exemplo interessante de transformação, ou vou falar até de uma
uma transação, não falo nem de uma transformação, porque eu acho que ela é um mix de boa parte desses itens aqui, que é quando a gente fala das transações que aconteceram muito comuns nos últimos anos, aí agora ela deu uma parada, que eram as uniões com SPACs. Que ela, dependendo do tipo da estrutura, por mais que você tenha união de duas entidades, ela não se encaixa em business combination, ela não se encaixa em incorporação, ela se encaixa dentro de um IFRS 2, que é a troca de ações em troca de um ativo. Aí a gente vê as ramificações e impactos que uma transação pode trazer e a importância da gente estar visualizando em todas as perspectivas. Tá bom? Isso. Você quer fazer algum comentário, Kira? Não, isso queria comentar um outro item que muitas vezes, como foi colocado, tiver uma combinação dessas incorporação, cisão, transformação, drop-down, dentro de um processo de reestruturação, mas muitas vezes acontecendo tudo no mesmo dia. E aí existe o conceito contábil, o conceito de transações vinculadas. Muitas vezes, do ponto de vista contábil, a gente vê uma série de transações que acontecem no mesmo dia entre as mesmas partes, e para fins contábeis, a gente acaba tendo que tratar isso como contratos vinculados, tudo com o mesmo objetivo de chegar numa finalidade. E aí, muitas vezes, acaba, para fins contábeis, juntando todos esses contratos e transações para chegar numa única transação, que são todos envolvendo as mesmas partes, com o mesmo objeto, na mesma data, e aí se chega, muitas vezes, numa resultado contábil que pode ser diferente do esperado para fins societários. Corretíssimo, Kiran. Por isso a gente sempre traz a ressalva de que não dá para olhar um contrato individualmente, né? Tem que entender a transação como um todo e ter certeza que está capturando todas as peças. Podem ter inúmeros contratos vinculados a uma transação só. Da mesma forma que não dá para analisar o impacto contábil e, por consequência, tributário ou outros, olhando só um pedacinho da transação. Sempre olhar ela como um todo para não ter uma conclusão incorreta. Em benefício do tempo, eu vou passar super rápido aqui os próximos slides para a gente dar tempo das questões. Mas aqui só trazendo esse slide aqui, deixa eu ver como é que ele aparece completo. Deixa eu botar ele completo aqui. A gente só traz aqui o conceito de controle. Ele está aparecendo completo para vocês, que eu estou com problemas de tecnologia aqui. Isso, ainda não. Ele estava... Ele está mudando? Isso, está mudando. Está mudando, agora está. Agora está indo, né? Mudou, Denilson. Tá, perfeito. Tá. Aqui ele está completo. Só trazer o conceito de controle aqui, que contabilmente é algo relevante para você ver quem vai ter direito a consolidar. Só uma entidade consolida, né? Só pode ter um controlador. Senão você tem controle comum. Você vai dividir, então ninguém consolida. O controle está muito vinculado a quem tem exposição dos direitos e retornos variáveis e quem tem a possibilidade de usar o poder para afetar os retornos para dentro da entidade. Então, muita atenção sempre em avaliar o controle. Aqui a gente volta a trazer a importância de analisar os contratos de acionistas, os acordos de acionistas, onde pode ter divisão, pode estar definindo que existe uma divisão de controle, ou ele pode estar criando mecanismos só de defesa para os outros investidores, não necessariamente estar compartilhando o controle. Então, é muito importante, eu acho que a gente já comentou anteriormente, os acordos de acionistas, sempre olhar eles com certa atenção, porque eles são, sim, um mecanismo importante que impacta nas reestruturações, tá? Eles fazem uma grande diferença. Eu acho que esses são os principais pontos que a gente queria trazer. Álvaro, acho que você quer fazer algum comentário? Isso, alguns comentários aqui. Você falou agora de acordo de acionistas. Foi até uma pergunta que o Renato fez aqui, que pode ocorrer, sim, em reorganizações societárias, que um determinado sócio, que uma classe de ações que esse sócio tem, aí, claro, a gente está falando aqui de empresas que têm no estatuto a previsão de emissão de ações preferenciais, tá? Em situações dessa natureza, que sobretudo sociedades anônimas de capital fechado, isso acontece com alguma regularidade, pode ser que o perfil de um determinado acionista ou de parte do portfólio de um determinado acionista,
ele deixe de ser detentor de ação ordinária e passe a ser detentor de parte das ações preferenciais. E se essas preferenciais tiverem algum requisito, se for tiver alguma característica, na verdade, a exemplo de ação preferencial resgatável ou uma ação preferencial que garante o dividendo fixo, tá? Ou mínimo, etc., essa é uma situação, Renato, na qual pode ser que, em decorrência da reorganização societária, tá? E aí isso vai digamos assim, no bojo de toda a discussão. Tá? Houve uma mudança societária na empresa e aproveitou-se o ensejo para modificar, ajustar o interesse dos acionistas. Nesse caso, os instrumentos patrimoniais têm que ser revistos. Tá? Possivelmente, né, Denilza, nesse caso aqui, parte da transação deveria ser classificada como dívida, tá? Ou pelo menos há um risco de que parte da transação seja classificada como dívida. Outra coisa também interessante é que a gente tem falado aqui em diversas situações que sempre tem um acionista novo, etc. Muitas situações de reorganização societária, elas ocorrem dentro do mesmo grupo econômico, sim. E nessas, a motivação empresarial, a que não seja estritamente de uma variável tributária, ela tem que preponderar aqui. E o Magno até perguntou a respeito da necessidade de elaboração de laudo de valor justo, quando você tem uma cisão dentro do mesmo grupo econômico. Eu diria que, em regra, uma transação dentro do mesmo grupo econômico, você não vai fazer essa transação a valor de mercado. Tá? Se fizer, possivelmente, vai ter algum ajuste lá para que esse efeito seja anulado. O que ocorre, por outro lado, é que, para efeitos da relação de troca de ações, você pode ter um controle de uma determinada empresa, mas vai ter minoritários ali. Tá? Então, para efeito da relação de troca, imagina que você está cindindo uma determinada unidade de negócios e que o valor presente, enfim, daquela unidade de negócios representa X, e o acionista tem uma expectativa. E esse minoritário ele não vai migrar para outra empresa, então pode ser que haja, sim, uma espécie de desequilíbrio aqui na questão societária, que para fins exclusivamente de relação de troca, repito, a transação ela pode até ser deliberada a valor contábil, tá? O laudo pode constar, sim, que a transação será feita a valor contábil, mas na hora da quantidade de ações a serem canceladas da empresa cindida, eu vou cancelar um universo maior do acionista controlador, de modo a preservar justamente o minoritário, já que, por algum motivo, estou aqui apenas citando um exemplo que eu me deparei, por algum motivo esse minoritário ele não migra em conjunto com o acervo cindido. E, por fim, uma provocação aqui de cisão, quais são as vantagens e desvantagens, eu acabei não anotando aqui a pessoa que perguntou isso, de cisão versus venda de ativos, né? Acaba sendo um tema assim, bastante, a gente abordou aqui, tangenciamos esses aspectos aqui, mas eu diria que depende muito do interesse das partes em ter uma transação que envolve caixa ou não. E, naturalmente, se você tem uma empresa que ela tem um saldo expressivo de prejuízos fiscais, não é interessante você fazer uma cisão, você acaba migrando para uma venda de ativos. Por outro lado, quando você faz uma venda de ativos dentro do mesmo grupo econômico, ao menos para fins fiscais, essa venda tem que ser a valor de mercado, para a gente não cair naquele risco de distribuição disfarçada de lucros. Tá? Então, há uma série aqui de aspectos empresariais e tributários que vão definir qual é o modelo mais adequado aqui para uma reorganização dessa natureza, escolher entre uma cisão e uma venda de ativos. Devolvo a palavra aí para você, Denilza. Álvaro, o próximo slide aqui eu vou trazer desafios, mas eu acho que a gente já comentou tantos desafios aqui que eu vou trazer só um pouquinho, um breve resumo de tudo que a gente já trouxe. Envolvimento de equipe de especialistas e reguladores,
volto a dizer, equipes multidisciplinares envolvendo advogado, societário, contador, auditor, tributarista, avaliadores, vão ter outros envolvidos no meio também, a gente só trouxe alguns exemplos. Nunca esquecer que tem diversos reguladores envolvidos no processo. Quando for desenhar um cronograma, nunca esquecer que tem aprovação de CAD, se for uma transação relevante, algumas precisam de aprovação, outras não. Pode ter CVM, Receita, pode ter Bacen, ANEEL, que são reguladores específicos de segmento, mas muito atuantes. Sempre considerar todas essas perspectivas aqui para não impactar a estratégia da entidade. Um pouquinho aqui sobre os laudos regulatórios, tá? Os laudos e os relatórios que são necessários. Pode haver necessidade de laudo de custo histórico a valor justo, como o Álvaro acabou de comentar. Também tem o laudo econômico, tem o laudo fiscal, tem relatório de auditor. Cada um desses laudos, por mais que a gente, se for um pouco mais leigo, pode imaginar que eles têm a mesma finalidade ou são muito similares, eles têm peculiaridades e cada um tem uma real necessidade. Alguns têm que ser arquivados na junta, outros são necessários para suportar uma troca de ações, e alguns são necessários para suportar aportes, como um laudo a custo histórico, pode ser para suportar um aporte de capital. E por último, aqui a gente só traz relembrar que existem metodologias de cálculo de valor justo que são utilizadas para suportar aqueles relatórios que eu comentei no slide anterior. Agora que eu acho que a gente abre e volta lá para as perguntas, que tem diversas questões ali, né, Kiran? E a gente tem, acho que só mais 15 minutinhos aqui para poder utilizar do Álvaro e do Henrique. Isso, muito obrigada, Denise. E aí talvez eu vou fazer algumas perguntas aqui específicas para Henrique. Henrique, você pode nos falar quais são os típicos modelos jurídicos que são utilizados para levar uma reorganização societária nesses casos que você tem visto no Brasil? Além desses que nós comentamos, Kiran, que são os mais usuais, né? Quando vai haver uma segregação de negócios e a absorção desses negócios segregados por outra empresa, se faz por meio de uma cisão, né? Normalmente, quando você considera uma integração de negócios, né, sobretudo naquelas situações de um pós-deal, em que houve aquisição de um conglomerado de empresas e que para efeitos de amortização de ágio, você vai fazer uma integração, você faz isso via incorporação, né? Agora, há outros também, pequenos modelos, ou não menos importantes, mas mais simples, que a gente acabou não tocando, mas que são muito recorrentes também. Nós tivemos recentemente, em 2021, a mudança de uma lei, né, que determinou que a pluralidade de sócios numa limitada, ela não mais seria necessária. Já existia a Eireli foi extinta e passou a ser possível ter uma sociedade limitada unipessoal. Então, começou a haver uma corrente ou uma tendência de saneamento, de enxugamento de estruturas societárias para até minimizar custos, né? Então, é muito comum que esses sócios, né, entre empresas do mesmo grupo, passassem a transferir participações, as cotas, no caso, não são empresas limitadas, para apenas um sócio, né? Isso você diminui também custos com representante legal, que é uma exigência imposta pela lei brasileira para um sócio estrangeiro, né? Outro aspecto também que a gente acabou não tocando e que está ocorrendo bastante nessas reorganizações é também o enxugamento dos seus administradores. A lei das SAs previa até 2021 que ao menos 2 diretores fossem eleitos para a sua administração. Em 2021 essa regra caiu, passou a ser só exigido um administrador apenas, inclusive esse administrador pode ser até estrangeiro, desde que seja representado por um representante legal no Brasil, também como forma de redução de custos, né? E estruturas outras como aumento de capital com dívida, né? Empresas alavancadas mediante capital emprestado por seus sócios, é muito comum que em algum momento você comece a enfrentar alguns impactos relativos à possibilidade ou não de dedutibilidade desses juros que são impostos, e é muito comum que esses sócios passem também a fazer a conversão destes créditos detidos contra a empresa, né, investida,
em investimento de capital também, em investimento direto com um registro devidamente feito no Banco Central. Só para citar alguns casos também, exemplificar outras situações que a gente acabou não tocando. Legal. E quais são normalmente as principais áreas e profissionais envolvidas, as principais questões e barreiras a serem enfrentadas numa reestruturação societária? Eu acho que a gente viu ali tipicamente, né, o que mais comum e que exige a nossa atenção, a Denilza tocou nisso também, eu falei um pouco tempo atrás, assim, o profissional de TI para ver questões de tecnologia, a integração de sistemas, profissional de recursos humanos e Human Capital para ver a questão organizacional, para ver as questões trabalhistas que são muito impactantes, o consultor de negócios para ver a questão associada à value chain, que toca no processo, na operação, na segregação das áreas de suporte, né? Além, obviamente, do contador, do tributarista e do advogado. Nessa ordem, eu me coloquei por último, hein, pessoal? Mas acho que são assessores que são muito relevantes para, enfim, para toda a preparação e implementação de uma operação de reestruturação societária. Legal. E quanto à área legal, quais seriam os principais obstáculos, riscos e desafios a serem observados no contexto de uma reestruturação societária? Eu acho que basicamente a gente já tocou todos eles, Kiran. A gente falou sobre os desafios, né, destas áreas que eu toquei, e em relação ao jurídico, a gente também acabou cobrindo quando a gente falou sobre contratos, né, os aspectos relativos aos impactos decorrentes de uma reestruturação, aos contratos existentes, o próprio contencioso que a gente tocou, com os exemplos muito bons que o Álvaro nos trouxe, a parte societária, né, os desafios em relação à aprovação, os quórums exigidos, a necessidade da avaliação de eventuais gravames sobre as participações societárias, a área regulatória, que eu acho que é uma das mais fundamentais, que tocam ou toca na questão das licenças, das exigências, das autorizações, as empresas estarem preparadas antes de versão de patrimônio, enfim, incorporação por outra empresa, para que elas possam, no dia seguinte à operação societária, já estarem capacitadas para operar sem paralisação dos seus negócios, né? Essas são basicamente as áreas de maior risco que a gente trouxe e a gente tocou ao longo da apresentação também. Legal, muito obrigado, Henrique. Agora vamos aproveitar esses últimos minutos para falar um pouco com Álvaro. Álvaro, aí você pode nos falar um pouco de quais são os típicos complexidades que você tem visto do ponto de vista fiscal e por que e da importância da área fiscal? Tá. Vamos lá, Kiran. Eu acho que o primeiro desafio aqui foi até uma pergunta do Murilo, e eu concordo com isso, é o propósito negocial. Tá? Há de existir uma motivação que não seja tributária para que os riscos tributários decorrentes da reorganização, e isso acontece, que esses riscos sejam mitigados. Eu me recordo de uma situação prática em que, na escolha entre cisão e venda de ativos, houve uma situação na qual existia um acordo de acionistas e que, naturalmente, na cisão, o minoritário ele tinha como, de algum modo, talvez ele não pudesse ter sua vontade prevalecida, mas isso poderia criar embaraços ao evento de cisão. Mas não existia no acordo de acionistas nenhuma restrição à venda de ativos. Então, desde que essa venda seja feita a valor de mercado, o minoritário ele é preservado. Então, esse foi o motivo pelo qual houve de algum modo, a escolha por um cenário que ele foi mais estratégico, mais sinérgico do ponto de vista tributário. Então, eu diria que é curioso isso, que o alicerce para você mitigar um risco tributário não está no tributário, são elementos empresariais, e aí é requerido justamente ao profissional da área tributária
digamos, o conhecimento amplo da situação. Por quê? Porque proposta negocial é um negócio, tá? Com perdão da redundância. Então, você tem que identificar, e muitas vezes os propósitos eles estão ali, mas precisam não só ser identificados, como também formalizados. Eu sou digamos assim, um defensor ferrenho de que todo projeto dessa natureza, a documentação tem que estar muito bem feita. E essa documentação é uma documentação interna, porque daqui a 3, 4 anos, quando isso for objeto de verificação por parte do fisco, certamente as pessoas já não estão mais naquele, podem não estar mais na empresa, podem não estar mais ocupando aquele cargo, na época que era o diretor de tax, o gerente de tax, a época de transação. Então, a documentação desses pontos de proposta negocial são importantíssimos. Legal. E ao longo da apresentação, falamos desta interação entre o advogado, o societário, o contador e o tributarista. E, na sua experiência, como você faz esta interação e quais formas de documentos que são utilizados dentro do planejamento da reestruturação? Eu diria que em projetos dessa natureza, eu tenho percebido que o tributário acaba ganhando protagonismo pelas consequências financeiras que podem resultar desse tipo de projeto. Então, como eu já comentei, é requerido que o profissional tributário, ele, apesar da expertise dele estar restrito ao tributário, que ele saiba interagir com advogados, com contadores, até inclusive para tentar identificar pontos interessantes. Eu digo que o profissional na área tributária ele pode não saber como resolver esse problema, mas a rigor ele deveria ter uma noção de que aquilo ali, olha, isso pode ter uma repercussão adversa nos índices econômicos financeiros. Por quê? Porque uma dívida, ela tem que um evento dessa natureza, há o risco de ser classificado como dívida. Então, é super importante essa interação, e quem quer que esteja à frente, aí pode ser tanto, eu não vou ficar aqui, naturalmente, apenas levantando a moral do time da área tributária, mas quem quer que esteja liderando esse projeto de reorganização societária tem que ter uma visão mais holística, até para poder entender, e o histórico acompanha isso. A pessoa pode até não saber resolver o problema, endereçar a situação, mas tem que ter aquele feeling de que, e o conhecimento acumulado acaba dando esse tipo de coisa, de que isso pode quebrar um covenant, isso daqui pode ter uma repercussão adversa em função de um acordo de acionistas, aquelas ações você não pode transacionar porque elas foram oferecidas em garantia alguma coisa, então você tem que substituir a garantia, e quem está do outro lado certamente vai querer cobrar um fee de estruturação por conta dessa substituição de garantia. Eu diria que quem está liderando esse projeto, e por vezes acaba sendo profissional da área tributária, tem que ter essa visão holística para poder conversar bem com os outros profissionais e fazer as perguntas certas. Eu acho que o mais importante é isso, fazer as perguntas certas. Legal. E nós estamos no ano onde está sendo discutido reforma tributária do consumo, reforma tributária dos diretos, se discute talvez tributação de dividendos. Dentro deste ambiente de mudança regulatória e mudança fiscal, isso pode ser motivo de reestruturação, e as empresas têm que ficar espertas sobre potenciais alterações, por exemplo, de parte tributária, e talvez antecipar potenciais, avaliar antecipadamente os efeitos e já pensar no que está por vir e se preparam por isso? Sim, essa pergunta é interessante. No caso, por exemplo, do imposto de renda, eu já tenho visto movimentos, como existe eu não diria uma expectativa, mas já foi anunciado que há um interesse por parte dos legisladores em reintroduzir a tributação na remessa de dividendos, o imposto de renda na fonte. E nesse caso, eu tenho visto que, principalmente empresas familiares, onde era mais comum que as pessoas físicas participassem direto dos diversos negócios, e aí várias pessoas jurídicas constituem uma holding. Por quê? Nesse grupo empresarial em particular,
o que eu tinha visto é que a sobra de caixa de um determinado negócio ela era distribuída para a pessoa física reinvestia isso num negócio que era mais deficitário. Quando você tem uma holding, ela cumpre esse papel empresarial, você tem essa sinergia, seja na gestão de caixa, sem ter necessariamente uma incidência tributária nesse momento. A incidência tributária só vai ocorrer quando o caixa, de fato, for para o acionista. Enquanto o caixa estiver sendo reinvestido no grupo econômico, tudo bem. Então, esse é um dado, por exemplo, que eu tenho visto em empresas familiares, em subsidiárias brasileiras de empresas estrangeiras, tenho visto um realinhamento. O histórico demonstra que existe um histórico de investimento, dado que a gente pode coletar aí em Banco Central, muito investimento. Muitas empresas brasileiras têm investimento através de Espanha e também através de Holanda. Pode ser que haja uma mudança do perfil, até porque existem novos tratados que o Brasil firmou. O Brasil firmou tratado com Singapura, com Emirados Árabes, com Suíça, e por vezes esses países têm estruturas bem interessantes. Esses grupos têm estruturas bem interessantes nesses países e, evidentemente, se houver propósito negocial, esse propósito negocial se aplica até para essa situação. Você não pode fazer o que a gente chama de treaty shopping, escolher um tratado somente para poder ter um benefício tributário. Alguma motivação não tributária há de existir. Mas quando você tem... O caso da Espanha, por exemplo, para quem já quer investir da Espanha, a Espanha já tem uma alíquota, por exemplo, que ela é reduzida na remessa de dividendos. Se houver reintrodução da alíquota de IR-fonte na remessa de dividendos, em vez de ser tributada a 15, seria tributada a 10. Tá? Isso no âmbito do imposto de renda. No âmbito do consumo, o que se espera é que as empresas que tenham migrado, sei lá, para determinadas regiões, apenas para buscar benefícios voltados ao ICMS, gradativamente haverá um abandono desse tipo de prática, tá? Porque ontem, inclusive, né, foi o parecer do grupo de trabalho da reforma tributária, ele foi apresentado ontem, e algumas características, vai ter um IVA dual, a tendência é que os incentivos eles sejam, vai ter uma janela, naturalmente, não dá para ser algo que se implemente do dia para a noite, há um período de transição, mas esse é um detalhe, sim, onde essas estruturas, onde são os estudos que nós chamamos de estudos de site location. Quando há uma razão concreta empresarial que, do ponto de vista logístico e tributário, eles se complementam, certamente essas unidades que estão espalhadas pelo país, elas permanecem. Mas se o vetor aqui ele foi exclusivamente tributário, possivelmente a instalação dessa unidade que é distante do seu mercado consumidor, acaba perdendo relevância. Muito obrigado. Acho que já chegamos no final de nosso tempo aqui para o webcast. Muito obrigado para Álvaro, para Henrique, para Denilza. Agora que chegamos no final, está no momento mais importante, que é o momento de Rael vai nos falar de quem levou o chocolate. Olá, Kyrian, bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Dário Sampaio de Salvador. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Legal, parabéns, Dário. E aí, acho que com isso terminamos nosso webcast por hoje. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Agora, para aquelas pessoas que querem fazer o registro do treinamento para fins do CRC, que tem registro profissional ativo, a gente vai ter a prova requerida agora no final, mas antes da prova vamos rodar um vídeo de 15 segundos para chamar a atenção daquelas pessoas que querem registrar o treinamento para fins do CRC, para chamar todo mundo de volta para micro para prestar a prova final.
agora deveria... agora nós temos a parte da prova final para todo mundo que quer fazer o registro do treinamento para fins do CRC. Aí nós temos uma prova onde vamos ter 4 perguntas. Você precisa acertar 3 das 4 perguntas. Se você não acertar a primeira vez, não se preocupa, porque você vai ter as 4 perguntas vão ser repetidas, você vai ter a segunda chance para responder as perguntas. A primeira pergunta já apareceu aqui: quais demonstrações financeiras servem como base da regulamentação fiscal? E aí tem várias opções de... aí tem as várias opções aqui de resposta. Acho que com isso, enquanto as pessoas estão respondendo a pesquisa, aí vale a pena, vamos falar um pouco sobre o evento de hoje. Então, em resumo, nosso evento de hoje, falamos sobre reestruturações societárias, falamos sobre a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, onde envolve um tributarista, o jurídico, alguém da área contábil, uma vez que essas 3 áreas têm que trabalhar em conjunto para avaliar os desafios e os riscos que tem de várias pastas na transação societária. Discutimos também a necessidade de ter uma definição de passo a passo, o que vai acontecer, inclusive um cronograma para determinar quando cada passo vai acontecer e o cuidado de não atrapalhar a operação da empresa. Aí a necessidade de ter de várias licenças e registros de novas empresas, novas filiais, necessitam um planejamento bem feito dependendo da complexidade da reestruturação. Discutimos os vários tipos de reestruturação, falamos de cisão, de incorporação, de drop-down, de transformação, entre outros, que são os mais comuns que são utilizados. E aí discutimos a necessidade de olhar as transações de cada ponto de vista, sendo tributário, fiscal e contábil. E às vezes a visão de um não bate com o outro, e aí foi citado vários exemplos. Talvez ações preferenciais resgatáveis, por exemplo, seriam um instrumento onde, talvez juridicamente, parece um instrumento de patrimônio, porém, para fins contábeis, seria um instrumento de dívida, uma vez que as ações são resgatáveis. Então, discutimos vários temas de necessidade de alinhamento de visão entre as áreas, ou entender pelo menos as diferenças e os riscos que tem devido a essas diferenças. E aí a coordenação entre as várias equipes. Acho que, em resumo, foi isso que discutimos. Gostaria de agradecer todas as perguntas que recebemos. Aqui temos perguntas de Tiago Macedo Loreto, temos de Antônio Cocorolo, Paulo Furtado, Marcelo Lopes Filho, temos de várias perguntas de Yuri Sueiro, a Dária Sampaio, que leva o nosso chocolate, hoje é Anderson Lopes Bastos, aí tem Maurício Rodrigues Chagas, Tassiano dos Santos, entre vários outros que mandaram seus comentários, e gostaria de agradecer os comentários. Se a gente não conseguiu responder seu comentário durante o evento de hoje, pode entrar diretamente em contato com nossos panelistas, e aqui eu vou mostrar o slide com nossos panelistas de hoje. Aí tem os e-mails dos nossos panelistas de hoje, onde pode entrar em contato com todo mundo diretamente via e-mail, ou acho que todo mundo também está no LinkedIn, se quiser conectar via o LinkedIn. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta durante o evento. E aí, falando sobre semana que vem, então, semana que vem já estamos na época de arquivamento dos formulários ECD e CF,
E aí já estamos recebendo várias perguntas e dúvidas sobre as estratégias, necessidades para esses arquivamentos. E aí resolvemos fazer um evento de tratar das principais dúvidas e as decisões que têm que ser tomadas em termos de arquivamento desse DCF e a necessidade de ter a coerência entre os dois e estratégias que poderiam ser utilizados. Então, vamos falar sobre isso na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira. Espero que todo mundo esteja junto conosco para isso. Também, talvez durante nossa... Acho que todo mundo que está conosco já deveria ter recebido os... já tem na tela onde você pode baixar os slides. Tem na tela também onde você pode acessar as publicações que discutimos. E aí tem as dúvidas mais comuns que a gente recebe. Se tiver dúvidas, também pode entrar em contato com nosso grupo direto no br_novas_perspectivas@pwc.com durante no final do evento. Aí tem e aí acho que todo mundo também que participa vai receber, pelo menos por 1h30 das 2 horas, vai receber um certificado. Então todo mundo que participou conosco vai receber certificado automaticamente. E aí, para aquelas pessoas que querem registrar o treinamento para fins de treinamento CRC, aí teria que acertar 3 das 4 perguntas no teste final que nós temos agora. E aí acho que parece que já foi lançado agora a última pergunta. Então, estou dando para as pessoas um tempo para responder esta última pergunta. E a gente agradece a participação de todos e todas, e para todos e as perguntas que foram enviadas, e de novo, vamos tentando responder suas perguntas durante o evento, e se não conseguimos, você sempre pode entrar em contato conosco no final. Aí vale a pena também lembrar para as pessoas que estão nos acompanhando que nós temos o website, então o site do webcast, Novas Perspectivas, onde você vai ver os próximos eventos programados. E aí você entrando nesse site, você sempre vai achar próximos eventos programados e os links para onde você poderia fazer sua inscrição. E adicionalmente tem nossa playlist no YouTube com uma série de eventos, e aqui tem a lista dos eventos mais recentes que nós fizemos, onde tem a gravação toda disponível no YouTube, onde você pode acompanhar a íntegra do evento. Acho que já chegamos no final do nosso evento, da nossa prova aqui no final, e acho que com isso vamos encerrar o evento para hoje. Muito obrigado para todos e todas de novo, e até semana que vem, 9 horas, na quarta-feira, quando falamos dos requerimentos fiscais do registro do CDCF. Muito obrigado, até já.